E aí galera da Uralíngua, aqui é o Fabrício Carraro de novo, e no vídeo de hoje a gente vai ver uma coisa que pode confundir muitas pessoas que estão aprendendo inglês, até no nível mais intermediário, quem sabe até mais avançado, que é o uso de preposições no final de uma oração, de uma frase em inglês. Então, bora lá falar um pouquinho mais sobre isso. Mas bom, voltando aqui, né, talvez você tenha percebido isso, talvez não, mas em inglês é muito comum você ver frases ou orações, na verdade, que tem uma preposição no final, né? A última palavra dessa oração é uma preposição, que é algo totalmente bizarro, totalmente alienígena em português. Seria como terminar uma frase, uma oração, com a preposição de, com a preposição com, né? Ele é o cara que eu vou na festa com, alguma coisa assim, que em inglês é totalmente comum e na verdade é até mais comum do que a outra versão. Mas você vai ter uma noção conforme eu for dando alguns exemplos aqui. Vamos começar já dando os exemplos para você ver o uso dessa coisa na prática. Então a gente pode dizer I have a job that I need you to be working on, que a gente pode traduzir aqui como eu tenho um trabalho no qual eu preciso que você trabalhe, que você esteja trabalhando. A gente já falou sobre o Future Continuous, né? Então aqui a gente tem um caso dele. Mas enfim, é uma coisa que para eles é totalmente normal, né? A gente está terminando aqui a oração com on, com a preposição on. Que a gente fosse traduzir palavra por palavra, essa frase aqui seria eu tenho um trabalho, né? I have a job, que eu preciso que você trabalhe, que você esteja trabalhando em. Não faz o menor sentido isso em português. É claro, a gente sempre usa, né, essas coisas quando tem uma preposição, nesse caso, a gente usaria um pronome relativo, né, uma coisa ali no meio, algo como o qual, a qual. Aqui, como tem a preposição, né, no qual, né, o trabalho no qual eu preciso que você trabalhe, ou então poderia ser na qual também. Se fosse outra preposição, a preposição with, né, que em português é com o qual, com a qual, a gente sempre coloca isso no meio da frase, no meio da oração, mas eles não, eles colocam no final. A gente também pode tentar colocar isso aqui no meio da oração em inglês e seria gramaticalmente correto. Então, essa mesma frase aqui com exemplo, I have a job on which, né, então não vai ser o that, a gente precisa do which, né, o pronome relativo which aqui, on which I need you to be working. Então, on sai lá do final, vai para o meio, exatamente como em português, né? No qual eu preciso que você trabalhe. Mas, apesar disso ser gramaticalmente correto, isso soa muito formal em inglês, na maioria dos casos, tão formal que vai soar meio estranho para eles, né? Em alguns casos, soa tranquilo, né? Vai ser uma coisa que você vai usar para escrever em um e-mail, em um artigo científico, um artigo de jornal que você esteja escrevendo, não tem problema nenhum. Mas em alguns casos é muito formal mesmo, que vai soar até estranho, e principalmente na fala. Na fala, essa versão com a preposição no meio, ela é praticamente inexistente. Ela vai soar realmente algo tão formal que é estranho, vai soar como Shakespeare, um americano que vai estar te escutando, um canadense que vai estar te escutando. E isso é muito comum porque em inglês eles têm muitos verbos preposicionais e phrasal verbs, né, que são verbos que vêm com algo depois, uma preposição, um advérbio, algo assim. Vamos aqui ver mais um exemplo com exatamente um phrasal verb, que é o phrasal verb to look for, que significa procurar, buscar. Você pode dizer, por exemplo, that's the book that I was looking for. Esse é o livro que eu estava procurando. Mas, novamente, traduzindo palavra por palavra, esse é o livro que eu estava procurando por. Né? A gente precisa da preposição for, né? Porque é uma expressão ali, um phrasal verb, to look for. Então, esse é o livro que eu estava procurando por. Tem essa preposição por aí, né, no final, que em português, né, procurar, a gente pode usar como objeto direto, a gente não precisa dessa preposição. E se precisasse, a gente colocaria ela no meio, né? Esse é o livro pelo qual
eu estava procurando algo nesse sentido, né? Que a gente pode fazer em inglês novamente, né? That's the book for which, né? Então, novamente, o which aqui, for which I was looking. Também é correto, não tem problema nenhum. O único problema é que isso pode soar formal demais, principalmente na fala, né? Então é melhor a gente já se acostumar às frases com a preposição ali no final da oração. E um último uso que tem ali a palavrinha what no meio, né? A palavra interrogativa what. It's very easy to predict what group this belongs to. É muito fácil prever, predizer a qual grupo isso pertence, né? Em português, olha como a gente faz, né? Esse to, a preposição to que está terminando ali a frase, seria algo como para ou a gente já fala assim, né? A qual grupo isso pertence. Que aí em inglês, se a gente quisesse mudar a frase, it's very easy to predict to which group this belongs, né? Então o to sai lá no final, vai para o meio aqui, to which, e aí fica igual em português, mais ou menos a estrutura, mas novamente seria muito formal. Então é mais comum você usar what group this belongs to, né? E o what aqui ele muda para which, que é uma coisa mais específica, né? A qual é o nosso pronome relativo aí. Mas nem sempre a gente vai poder fazer essa alteração, né? Essa migração da preposição lá do final para o meio da frase. Um exemplo que a gente pode ver aqui seria This is what we decided on. Então, é isso que a gente decidiu sobre. Não faz muito sentido, né? É isso que a gente decidiu, a gente diria em português. A gente não precisa de uma preposição aqui. Mas em inglês, alguns verbos, muitos verbos, eles pedem uma preposição, né? Então, to decide on something, né? Você decidir sobre algo. Quando você vai decidir sobre algum assunto, a gente pode usar essa preposição on ou about, também poderia usar aqui. Mas aqui, se você quiser mudar, né? This is on what, on which we decided. Isso soa tão estranho, tão ruim, que ele fica errado. Ele não é aceito nesse caso, né? Então a gente tem o verbo is ali separando as frases, as orações, não fica legal. Então, em alguns casos, como esse aqui, principalmente esses casos quando tiver um what ali no meio, é muito comum esses casos quando a gente tem uma palavra interrogativa ali no meio, what, when e assim por diante, não vai ficar legal e vai ficar errado mesmo. E tem um último caso também, que é quando você quer basicamente omitir uma coisa, uma repetição de um verbo. Então vamos ver um exemplo aqui. Here you can get all the information that you need to. Então aqui você pode obter, conseguir todas as informações que você precisar. Então olha só, em português a gente também faz isso, né? Todas as informações, você pode obter todas as informações que você precisar obter, né? Então você tira esse segundo verbo obter, você omite ele, você não precisa repetir ele, já está claro ali, né? O verbo precisar já deixa claro que ele está relacionado com esse primeiro verbo obter. Em inglês é a mesma coisa, a gente tem o verbo to get ali, né? You can get all the information that you need to get. Mas a gente pode omitir também esse verbo get ali. Mas lembre-se que em inglês alguns verbos eles pedem as preposições, né? Então, want to, need to. E aqui a gente tem um desses verbos, né? Need to. Então você não omite a preposição to, ela fica lá porque ela está relacionada ao verbo want, né? Want to, ao verbo need to e muitos outros também, mas você pode omitir o get lá do final, né? Essa repetição do verbo nos dois lugares. Esse é um outro caso que a gente vai ter o uso de uma preposição solta, mais ou menos, né? Solta ali no final. Aqui nesse caso ela não está solta, ela está juntinha ali com o verbo que faz relação com ela, nos outros casos também, é claro, mas você entendeu, né? Algo que em português seria totalmente bizarro e alienígena. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham aprendido. Se aprendeu, dá aquele like, se inscreve no canal, que sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau!